Pai dos irmãos, graças a Deus por tudo que Deus tem feito em nossas vidas. Hoje, nossa lição de número 5. Nosso tema é a ansiedade, a antecipação do tempo. Nós vemos, meus irmãos, que Deus quer nos proporcionar muitas coisas na nossa vida. Porém, pela nossa ansiedade, muitas das vezes nós nos prejudicamos. Hoje estamos falando algumas aulas. A aula passada teve esse tema, a revista passada, do trimestre passado, teve este tema acerca da ansiedade. Nós vamos ver que está sendo ventilado em algumas lições no nosso trimestre, porém nós vamos falar especificamente acerca da ansiedade ao qual nós queremos antecipar o tempo. Vamos lá, meus irmãos, o nosso texto do dia, que está em 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmãos, quem é ansioso acaba tomando atitudes precipitadas e se esquecendo que Deus ele tem um que é de melhor para nós. Deus ele quer nos proporcionar aquilo que é de melhor. E muitas das vezes nós querendo antecipar este tempo, querendo fazer algo por nós mesmos, dando com as nossas próprias forças, nós temos que vamos dizer assim, nos esforçar sim, com certeza. Porém, tudo na direção de Deus. A nossa síntese, a nossa fé em Deus nos faz entender que é possível ser feliz hoje e que o amanhã pertence a Deus. Nós estamos muito ansiosos, meus irmãos, para resolver a nossa vida o mais rápido possível, principalmente o jovem. Mas tenha paciência e não coloque muitas vezes a ansiedade. Nós colocamos a nossa ansiedade e nós somos ansiosos mesmo, nós temos essa natureza, alguns mais, outros menos. Porém, muitas das vezes, quando a gente vê que as coisas estão acontecendo, a gente perde o controle, nós ficamos ansiosos para que as coisas possam se resolver o mais rápido possível. No nosso texto bíblico, que está em Mateus 6, 25 ao 34 e Mateus 29, diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é vida mais do que o mantimento, o corpo mais do que o vestuário? Então nós vemos o cuidado de Deus para conosco. Jesus no Sermão do Monte, falando para os discípulos, ministrando acerca desse ensinamento. E nós vamos ver aqui no versículo 26. Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Nós vemos, meus irmãos, que nós somos a coroa da criação de Deus. Assim alguns dizem. Nós somos aquilo que Deus criou, ao qual tem livre-arbítrio. E nós vemos aqui que Deus falando que Ele cuida dos animais, Ele cuida dos vegetais, Ele cuida de todas as coisas dessa terra. E quanto mais a nós, que somos a sua criatura, nós, meus irmãos, somos a imagem e semelhança do Todo-Poderoso. Eu vos digo, e quanto ao vestuário do que andais solícitos, olhai para o lírios do campo, como descrescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Então Deus aqui estava falando que nós temos que ter fé. O Senhor Jesus falando que nós temos que ter fé acerca do cuidado do Senhor para com as nossas vidas. E nós vemos aqui, não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Irmãos, nós estamos, vamos dizer assim, extremamente ansiosos. O que eu vou fazer amanhã? O que eu vou comer? Como vai ser minha roupa? O que vai acontecer? Se esquecendo que quem cuida de nós é o próprio Deus. O Senhor Jesus veio à terra para cuidar, para nos sentir a nossa vida, e Ele é o que cuida de nós. Nós ficamos preocupados, nossa situação humana é essa, nós nos preocupamos ainda mais nos dias de hoje. Porém, o Senhor fala conosco para nós descansarmos na sua presença, absorver a tua presença, a sua palavra e se aperfeiçoar na sua presença, meus irmãos. É isso que Deus quer de nós. Nós ficamos preocupados e isso acaba tirando a nossa atenção. Porque todas as coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Então todos os dias nós estamos vivendo situações, e todos os dias são situações diferentes, porém, o Senhor fala para nós, basta cada dia o seu mal, vamos viver a presença de Deus, vamos descansar na sua presença. E a nossa introdução, Deus criou o homem e lhe concedeu o instinto de sobrevivência. Essa tendência natural
faz com que venhamos sentir medo diante de uma situação de perigo. Esse tipo de receio é benéfico e ajuda na nossa sobrevivência. Sem esse instinto, nós nos tornaríamos inconsequentes e colocaríamos nossa saúde e vida em risco. Nós temos sim que ter cautela, que ter cuidado, que realmente ficar preocupado acerca daquilo que está ao nosso redor, acerca daquilo que acontece, porém não nos desesperarmos. E também, entretanto, o medo também pode ser um sentimento maléfico que impede o nosso crescimento. Então o medo, ele pode nos colocar numa situação quando nós vemos que nós dependemos totalmente de Deus, e também ele pode ser uma coisa maléfica que impede o nosso crescimento. Certa vez Jesus contou uma parábola no qual um servo não desenvolveu todo o seu potencial, porque teve receio do seu senhor. O seu receio fez com que ele escondesse o talento que havia recebido na terra. Quando nós vemos que cada um recebe uma quantidade de talentos, ele fala, não, o senhor é muito rigoroso, vou esconder o talento na terra, foi lá, cobriu, enterrou, e aí o seu senhor, quando veio, o que disse para ele? Mau servo, chama ele de mau servo, porque ele deveria ter feito negócios com aquele talento. Eu vou pular aqui. Aprendemos com essa história que o medo pode arruinar nossos sonhos, destronar nossas ideias e apequenar a nossa alma. Precisamos ter cuidado com medo e ansiedade, pois esses sentimentos podem fazer adoecer a nossa alma, corpo e espírito. Então, meus irmãos, todos esses sentimentos acabam nos prejudicando diante de Deus. Nós vemos que Deus, ele cuida de nós, ele quer o melhor para nós, para os seus servos, para os seus filhos. Porém, o que nós temos que fazer? Nós temos que confiar naquele que tudo pode, naquele que tudo vê. E aqui o Senhor está falando que nós temos que, lógico, nós temos que ter receio das coisas, porém, crendo e sabendo que nós somos totalmente dependentes de Deus, não ficar com medo da situação, ficar ansiosos com a situação. Nós temos que sim, que estar na presença de Deus e entender que aquilo que Deus nos tem nos proporcionado, nós temos que absorver e crescer. Tudo é para crescimento na presença de Deus. A ansiedade. Um discurso sobre a ansiedade. A vida é um dom de Deus. Por isso precisamos aproveitar cada oportunidade que Ele nos concede. Pois cada momento é único. Não podemos fazer com que nosso relógio biológico e nem mesmo o nosso tempo voltem atrás. Também não podemos adiantar o tempo. Precisamos viver o hoje. Irmãos, nós temos que viver o hoje e o agora. Essa lição vai relatar muito isso. Nós temos que ver o nosso hoje. Nós queremos viver amanhã e nós ainda estamos no dia de hoje. Nós nem absorvemos, nem trabalhamos nesse dia de hoje, vamos dizer assim. E nós já queremos que o dia de amanhã chegue o mais rápido possível. Então vamos cada dia viver cada dia a sua situação. As dificuldades, meus irmãos, nós passamos todos os dias. Não podemos adiantar as situações. Então Deus, o Senhor Jesus está falando aqui. Tem que confiar em Deus, as coisas são sujeitas, nós somos sujeitos a todas as situações dessa vida. Porém Deus, Ele é aquele que nos ouve, que cuida de nós. Causas. As causas da ansiedade são diversas, pois vivemos dias maus, tempos trabalhosos. Temos visto e vivido com pesar vários conflitos e tensões em nossa nação. É crise na política, na economia, na educação, na saúde, etc. Esses colapsos têm feito aumentar o número de pessoas ansiosas e doentes. Então, as pessoas ficam ansiosas. O que vai acontecer com o nosso país, ainda mais hoje? O que vai acontecer? Agora está vindo um vírus novo aí. O que vai acontecer com a nossa saúde? Como é que vai ser? Irmãos, vamos viver o hoje. Nossa, ai meu Deus, o que vai acontecer agora? As pessoas, nós temos que confiar em Deus. O medo que a gente sente, o receio, tem que ser depositado diante do Senhor. Não a gente ficar com medo e achando que Deus não pode resolver, que Deus não pode entrar com providência, porque Ele pode todas as coisas. E aqui no 3, as consequências. A ansiedade provoca diferentes males em nossa saúde física e mental. Charles Stanley afirma que a ansiedade é um caminho que normalmente leva a pessoa a um estado de medo e negatividade, sem um minuto de paz sequer. Então, nós vemos que a ansiedade, meus irmãos, está fazendo muitas vítimas no nosso mundo. Todos os países têm pessoas que têm crise de ansiedade, principalmente nos países, vamos dizer assim, subdesenvolvidos e desenvolvidos. As pessoas têm ansiedade para tudo. E os psicólogos, psiquiatras, remédios, a indústria farmacêutica que fornece remédio para a ansiedade está ficando cada vez milionária, muito rica. E aqueles psiquiatras e psicólogos também estão ficando cada vez enriquecendo. Por quê? Porque a demanda está crescendo, o povo está vendo, está correndo atrás de psiquiatra, de psicólogo, porque às vezes é uma dificuldade mental a qual as pessoas têm. Então veja,
Que Deus nós temos, meus irmãos, se tiver que ser tratado com o médico, vá se tratar com o médico. Porém, nós temos que confiar mais em Deus, porque muitas coisas nós podemos evitar. E também, até falando acerca de nosso país, um homem também que está fazendo muito sucesso no nosso meio é Augusto Cury, que ele fala sobre ansiedade, ele explica o teor, as causas da ansiedade. E uma das coisas, meus irmãos, é querer antecipar o tempo. Quando nós queremos antecipar o tempo, nós só sempre fazemos coisas erradas. Então deixemos que Deus cuide do nosso tempo. O 2, o jeito de ver a vida. A filosofia deste mundo. Andar ansioso é andar segundo a filosofia deste mundo que jaz no maligno. Nós falamos acerca da filosofia deste mundo. As pessoas estão ansiosas, estão querendo viver o amanhã. As pessoas compram uma passagem hoje, um pacote hoje de viagem, e que vai ser só no final do ano. Mas ela já está vivendo este momento. Então, muitas das vezes, nós vivemos de expectativa. Nós criamos expectativas para podermos viver. Porém, nós temos que esperar um momento certo ali, na hora das férias, para poder curtir o momento. Porque a gente acaba antecipando as coisas hoje de pensar em outras coisas. Deixa que o dia de amanhã nós venhamos viver o dia de amanhã. Não que comprar um pacote antecipado de férias seja errado, não. O negócio, meus irmãos, é ficarmos ansiosos para que esse dia possa chegar o mais rápido possível. E nós nem aproveitamos o nosso momento. O 2, o modo de vida das aves. Irmãos, é muito interessante que as aves, os lírios, toda a natureza, ela não está ansiosa para que o mundo acabe. Ela não está ansiosa para que o outro dia chegue. Os animais, eles têm a sua rotina, as plantas têm a sua rotina. E nada às vezes muda a sua rotina. Nós vemos que às vezes, pelo homem influenciar na natureza hoje em dia, acaba prejudicando a natureza. E acaba prejudicando a rotina da natureza. Então, aqui os animais, as aves aqui, eles não têm uma rotina. Então Jesus até sugeriu aqui que os discípulos observassem as aves, pois elas não plantam, nem colhem, nem estocam, e ainda assim nada lhes falta. Então nós vemos que Jesus estava falando para aqueles homens que elas não fazem nada e nada falta. Por que nós vivemos escassez de tantas coisas? Pela ganância do homem. Ele destrói a natureza, ele acaba com a natureza. Enquanto uns têm muito, outros não têm nada. Então nós vemos que tudo isso, meus irmãos, que nós estamos vivendo, se fosse deixar o curso da natureza natural, e as coisas acontecerem naturalmente, com certeza, meus irmãos, nós não precisaríamos trabalhar tanto como nós estamos trabalhando. Por quê? Porque o que faz nós, meus irmãos, adquirir coisas é porque existe a propaganda, existe o marketing. E nós ficamos ansiosos para cada vez mais ter aquilo que a mídia, que a sociedade nos oferece. Se você tem sonho de ter um celular, depois vai ser um celular melhor que o seu. Você vai ter o desejo de outro, você vai ficar ansioso para alcançar o outro aparelho. Então veja como as coisas acontecem sorrateiramente. No 3, o lírios do campo. Jesus também sugeriu que os discípulos observassem e meditassem a respeito dos lírios do campo, pois a maneira como vivem tem muito a nos ensinar. Os lírios, diferentemente dos pássaros, vivem poucas horas. Entretanto, Deus lhes concede crescimento e exuberante beleza para enfeitar os campos e exalar uma fragrância agradável. Uma vida curta, porém com propósito. Nessa rápida existência, Deus os veste com uma roupa tão especial que nem mesmo o rei Salomão os igualava em riqueza e formosura. Então aqui vai dizer que os lírios do campo vivem menos que os animais, menos que as aves e muito menos do que nós. E nós vemos que Deus, ele cuida de tudo isso, Deus cuida. É Deus que cuida, é Deus que abençoa, é Deus que proporciona, tudo é Deus, e para Ele e com Ele, tudo é dele. E nós vemos aqui no 3, eu vou ler aqui um ponto importante. Deus ele já vem mostrar, utilizando o exemplo das flores e pássaros, que não precisamos viver ansiosos quanto ao nosso sustento, pois Ele tem cuidado de nós, e nós sabemos que Deus tem cuidado de nós todos os dias. Mas mesmo assim nós estamos ansiosos para saber o que vai acontecer, como vai ser, da onde Deus vai vir, se Deus vai vir para a direita, para a esquerda, e como vai ser. Mas Deus, meus irmãos, tem cuidado de nós em todo o tempo. Ele sabe o que nós precisamos, Ele cuida da natureza, o homem que destrói a natureza, mas Deus cuida da natureza. E nós vamos ver aqui o 3, a terapia de Deus. Aprendendo a depender do Senhor Deus como um pastor amoroso, cuida de nós, suprindo nossas necessidades.
Ele é a nossa suficiência. Davi, o autor do Salmo 23, um dos mais conhecidos, aprendeu a confiar e a lançar fora toda a sua ansiedade. Durante os anos de sua vida, ele pôde experimentar o cuidado e proteção do Pai Celeste. Então nós vemos que Deus, meus irmãos, Ele cuida de nós. Nós estamos falando dessa lição muito que do cuidado de Deus para nós. Nós vemos que como Deus cuidava de Davi. Davi escreve o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me vale em vez de espaços, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pela vereda da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse no vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consola. Prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Então nós vemos ali Davi, ele colocando todo o seu sentimento, o Senhor é o seu pastor e nada vai faltar, situações difíceis não vão faltar, dificuldades não vão faltar, mas o Senhor sempre estará cuidando de nós. Então aqui, por isso como Davi podemos declarar, deitar-me faz em verde espaço, guia-me mansamente às águas tranquilas. Quem nos guia, quem faz nós descansarmos em meio à tribulação é o próprio Deus. Enfrentando os temores, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Irmãos, nós enfrentamos dificuldades e muitas dificuldades, e a nossa tendência mesmo é estarmos ansiosos para que as coisas passem cada vez mais rápido. Mas o Senhor fala para nós que nós temos que ter paciência, porque nas dificuldades que nós aprendemos o convívio com o Senhor, aprendemos a dar mais lugar à sua palavra. Então nós vemos aqui que Deus, o cuidado de Deus para com Davi, o cuidado de Deus para com a natureza, e o cuidado de Deus para com a nossa vida. O 3, surpresas de Deus. Temos um Pai amoroso que sempre nos surpreende nos momentos de crise e dificuldade. Quando pensamos que vamos sucumbir e que não existe uma saída, Ele nos concede forças e nos surpreende com a sua provisão e vitória. Irmãos, quem nos surpreende, quem nos dá a vitória é Deus, é Ele que nos concede a vitória, é Ele que nos concede a bênção. Então Deus ele nos surpreende porque Ele vem num momento a qual às vezes a gente pensa que Ele vai chegar rápido e Ele demora um pouquinho para vir. E muitas das vezes a gente pensa que Ele vai demorar para chegar e Ele chega rápido. Então, meus irmãos, tudo aquilo que acontece é no tempo de Deus. É porque Deus conhece todas as coisas, Ele nos formou, Ele formou este mundo. E Ele sabe aquilo que está dentro de nós, Ele sabe o que está dentro de mim e Ele sabe o que está dentro de você. Então aqui na última parte aqui, não precisamos viver ansiosos quanto à nossa provisão, pois o Senhor tem cuidado de nós. Não precisamos ficar ansiosos quando vai chegar, como vai ser, nós somos ansiosos, porém nós temos que confiar mais em Deus. A ansiedade, meus irmãos, sempre vai existir dentro do homem. O que o homem tem que fazer é controlar essa ansiedade. Saber conviver com a ansiedade sem prejudicar a sua vida. Então aqui, na nossa conclusão, a ansiedade é um mal que devemos combater arduamente, pois ela é prejudicial à nossa saúde física, mental e espiritual. O único antídoto capaz de vencer esse terrível mal é a nossa fé. Confie no Pai e deixe de lado toda a ansiedade. Então aqui, nós vemos que essa lição vem a dizer para nós que nós temos que confiar em Deus, confiar sabendo que Deus que cuida de nós, Ele que sabe o que nós precisamos. Não se sinta ansioso, não fique ansioso, controle a sua ansiedade, coloca tudo aquilo que você está fazendo você perder, às vezes até a paz, coloca diante de Deus, porque Ele tem cuidado de nós, Ele sabe o que nós precisamos, Ele sabe, meus irmãos, o que nós estamos vivendo. Então é só Ele, e para Ele, meus irmãos, é com Ele que nós temos que dizer as nossas fraquezas e falar para Deus, olha Senhor, eis-me aqui, faça a Tua vontade. Você ainda que não é assinante do nosso canal, está convidadíssimo a assinar. E que Deus abençoe a sua vida poderosamente em nome de Jesus. Deus abençoe. Amém.